Agora é o seguinte, essa palestra vai me ajudar muito, um leigo como eu, porque ele vai explicar de uma vez por todas o que é de fato a tal da terapia manual. Falar um pouquinho sobre esse cara, né? Aquele breve currículo de uma pessoa que nunca estudou na vida. Fisioterapeuta, professor do departamento de fisioterapia da UFRJ. Pós-graduado, mestre e doutor em fisioterapia, em traumato-ortopedia e especialista em osteopatia pela Escola de Madrid. O cara é internacional ainda, você quer saber? Atualmente ele é assessor acadêmico de extensão da reitoria da UFRJ e coordenador da Comissão de Educação e Ensino da Abrafito. E o tema da palestra é o seguinte: terapia manual, recursos terapêuticos manuais, cinesioterapia. Do que estamos falando? Por favor, doutor Fernando Zican, vem explicar isso pra gente, vem! Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, um prazer estar em Minas, em BH, uma cidade muito querida. Um prazer estar ao lado de grandes amigos, de grandes companheiros de jornada da Abrafito. Sou acostumado com palco, mas um palco com fumaça e com tanta luz é um pouco diferente, né? A gente, professor, fica preso no púlpito, em alguma coisa, mas vamos tentar. Não sei se eu vou conseguir explicar isso. No começo da minha proposição aqui com vocês, vai ser realmente tentar confundir um pouquinho por que isso tudo é tão misturado e vou passar a bola para vocês, ver se vocês conseguem chegar a essa conclusão um pouco mais tranquila, né? Obrigado. Então vamos lá. Terapia manual, vão guardando. Terapia manual, recursos terapêuticos manuais e cinesioterapia. É por aí que a gente vai conversar. Então, será que a gente está falando da mesma coisa? Será que cinesioterapia é a mesma coisa que recurso terapêutico manual e, consequentemente, isso é uma terapia manual, então? Se foi isso, se a gente considera, então, que cinesioterapia é um recurso terapêutico manual e que, por consequência, é terapia manual, minha palestra acabou. Muito obrigado. Bom, ninguém bateu palma, então vocês também não acham que é a mesma coisa. Então podemos continuar. Então, se cinesioterapia é diferente de recurso terapêutico manual e que é diferente de terapia manual, do que a gente está falando? Qual é a diferença entre essas terminologias? Se existe diferença. Pelo que eu entendi, vocês acham que é diferente, né? Então vamos ver se a gente acha que isso é diferente mesmo. Cinesioterapia. Vamos lá. Cinesioterapia quer dizer terapia do movimento. Bom, terapia do movimento ainda está ruim, né? Algo que está relacionado com terapias físicas e aí bota água no meio da história. Então, uma definição muito ruim, né? De que ainda bota hidro no meio da história, sendo a hidroterapia um exemplo de cinesioterapia. Será que é exemplo ou será que é uma técnica cinesioterapêutica? Que confusão é essa aí, né? E aí me diz, então, essas definições de cinesioterapia, que é a realização de movimento ativo e passivo. Pô, realizar movimento ativo e passivo, vários outros profissionais realizam, não realiza? O educador físico realiza movimento ativo e passivo. Então, será que é isso, de fato, que vai caracterizar o que é uma cinesioterapia? Será que é uma terapia de qualquer movimento? Que tem por objetivo prevenir, eliminar e diminuir distúrbios do movimento. Será que isso é que define o que é o papel do fisioterapeuta dentro desse escopo de atuação? Será que a gente não tem outros profissionais que vão fazer a mesma coisa? Não gostei da cinesioterapia, não. Recursos terapêuticos manuais. É uma série de técnicas, aí piorou ainda mais, né? Quando você coloca uma série, você não define nada, né? Nas quais o fisioterapeuta utiliza a mão e o próprio corpo. E aí confundiu, não tem uma coisa de fazer umas massagens, que aí você pisa em cima da coluna do paciente, né? E aí tem que estalar, porque se pisou, igual a festa da uva lá no sul, né? Que você vai pisando lá a uva e tem que ir estourando. Será que é isso que a gente vai fazer, né?
utiliza essa mão e esse corpo para promover mobilizações teciduais e manipulações articulares. Aí começou a piorar mais ainda, né? A gente mal sabe o que é um recurso manual, ainda me coloca que tem mobilização e manipulação e tenta estabelecer uma diferença entre esses dois termos. Lá Kaltenborn tentou fazer isso lá um tempo atrás, né, diferenciar o que era a mobilização da manipulação, mas não nos ajuda muito. E aí isso teria como objetivo promover relaxamento, estimular a circulação, reduzir a aderência. Será que isso é papel do fisioterapeuta? Será que outros profissionais não vão fazer a mesma história? Será que uma esteticista não faz a mesma história? Um massoterapeuta não faz a mesma história? Um fonoaudiólogo não faz a mesma história? Será que a gente está conseguindo definir bem qual é o ofício, qual é o fazer do fisioterapeuta em relação a essa prática? Aí, a gente volta de novo a iFont, que já foi sentada aqui, e vamos tentar definir isso um pouco melhor, né? Então, a área da terapia manual, ortopédica, e aí juntando a terapia manual, como esse termo que talvez tente resolver um pouco melhor essas definições, uma área especializada da fisioterapia que vai tentar abordar, que vai tentar administrar todos esses distúrbios, que são distúrbios neuromusculoesqueléticos. Só que vai tentar realizar isso através de uma base de conhecimento e uma base de avaliação científica. Então calma aí, não é todas as técnicas que a gente fazia que vai ser contempladas dentro da terapia manual. Eu vou precisar diferenciar essas técnicas ou essas práticas a partir de uma avaliação clínica e uma avaliação que vai ter como substrato uma fundamentação científica e uma fundamentação teórica que me calce, que me ajuste àquela determinada prática. Então, fazer carinho é terapia manual? Fazer carinho é uma terapia manual? Não tem cientificidade? Vocês não acham que é científico fazer carinho? Ou isso seria um recurso terapêutico manual? E aí eu preciso ter um tratamento que vai incluir técnicas manuais e vai incluir exercício. Opa, então calma aí, terapia manual não é só fazer o exercício, nem terapia manual não é só fazer a técnica. Terapia manual é avaliar, é ter como fundamentação a evolução daquela condição clínica, o que eu quero, o que eu espero naquele momento para aquele distúrbio de movimento. Qual é o meu foco de intervenção? Então o que a gente está modificando aqui? Dentro da terapia manual, o meu objeto central não é a técnica. Os recursos terapêuticos manuais vão me dizer isso. O objeto central é a técnica. Essa técnica serve para tal coisa. Na cinesioterapia, esse exercício serve para tal coisa. Na terapia manual, qual é o objetivo? Não é nem a técnica, nem o exercício. A técnica e o exercício é o meio pelo qual eu vou executar aquela minha terapia manual. Mas eu preciso incluir nessa minha abordagem o que eu estou avaliando e qual é o meu objetivo em relação àquela prática do exercício. Quantos exercícios que são tão protocolares, né? Você mal entrou numa clínica de fisioterapia, olha, você tem que levantar a perna 10 vezes, tem que abaixar 3 vezes, você faz 3 exercícios assim. Então aquilo pode ser uma cinesioterapia? Sim, aquilo é uma cinesioterapia. Porque existe um protocolar que mal avaliou, que mal identificou o que está ocorrendo com aquele outro corpo. E que a cada dia é um corpo diferente. A cada dia produz manifestações que são diferentes. Se eu estou olhando só pela cinesioterapia ou só pelo recurso especificamente, pela técnica especificamente, eu não estou conseguindo executar a terapia manual. E talvez esteja melhorando então. E aí a gente tem um caminho da luz então. Né? Pela terapia manual ortopédica, o que me importa é ter uma avaliação com um substrato de um conhecimento científico através de buscas de evidências clínicas da resolução daquela minha prática. E vem uma palavrinha nova aí nessa história, né? Evidência clínica. Será que tudo que a gente realiza dentro da nossa prática cotidiana, a gente tem fundamentação que de fato me diz que aquilo é efetivo com aquele indivíduo? Não, eu faço fisioterapia e depois de tanto tempo o indivíduo fica melhor. Será que se ele não tivesse feito fisioterapia ele não ficaria melhor do mesmo jeito?
Será que o tempo de evolução da doença, o tempo natural de evolução daquela doença, não levaria o indivíduo a se recuperar? Então, qual técnica que é uma técnica efetiva? É aquela que seja melhor do que o tempo de execução natural da doença. Senão, ela não teve efeito nenhum. Né? Se a gente pensa tanto hoje em dia, né, que o fisioterapeuta está perdendo espaço no mercado de trabalho, que o educador físico hoje em dia já faz a reabilitação no pós-operatório imediato na sala de musculação, se a gente fizer uma autocrítica, a gente tem que pensar, mas o que essa fisioterapia está fazendo para esse indivíduo? O que vocês, o que nós profissionais estamos ofertando para aquele paciente, para aquele público, de melhor intervenção? Não adianta ofertar para o indivíduo a intervenção que eu sei. Eu preciso oferecer para aquele indivíduo o que há de melhor. E se um outro profissional está oferecendo o que há de melhor, vocês acham que o paciente vai ficar com você só porque você é fisioterapeuta? O cara tem uma dor lombar, a gente está falando de dor lombar aqui. Já tem evidências clínicas claras. A porta está fechada, né? Os colegas que estão vendendo aparelhinho ali fora não vão ouvir, não, né? Já tem evidência clara que muitos dos recursos eletro, termo, fototerapêuticos não têm interferência nenhuma, não tem eficácia nenhuma sobre a terapêutica da dor lombar. E aí um monte de gente que tem dor lombar vai para a clínica de fisioterapia para fazer gelinho, tenzinho, ultrassomzinho, forninho. Tudo isso que é inho, tudo que dá para ir no diminutivo, dá para você jogar fora, né? Então, se isso é que está sendo executado, a culpa é do outro profissional? Ou você que está executando uma técnica que não está conseguindo avaliar, que não está conseguindo identificar, e principalmente não está conseguindo identificar a individualidade... Fiz besteira. Não está conseguindo identificar a individualidade do indivíduo. Alguém me socorre. Foi. Né? Não consegue identificar a individualidade desse indivíduo. O mesmo tratamento não serve para todo mundo. O mesmo recurso terapêutico manual não é bom para todo mundo. A mesma cinesioterapia não é bom para todo mundo. Mas a terapia manual pode ser bom para todo mundo. Porque a terapia manual não é a técnica. A terapia manual é o olhar que eu vou dar àquela intervenção. Talvez esteja ficando mais claro. Então... Será que será que a gente tem evidências para todas as nossas práticas clínicas? Né? Será que a gente tem produto suficiente para identificar que aquela prática que você executa ali na tua clínica junto com o teu paciente tem de fato eficácia? Ou se aquele paciente ficasse em casa sem fazer nada, ele já se recuperaria numa boa? Muitas das vezes, se ele ficar em casa sem fazer nada, é muito melhor do que ele ir para fisioterapia, hein? Fica a dica. Então, será que a gente está executando uma cinesioterapia baseada em boas evidências? Será que eu prescrevo um exercício baseado em boas evidências em relação à eficácia daquele exercício para aquela condição clínica? Será que eu estou prescrevendo o recurso terapêutico manual que de fato tem evidência científica que ele é eficaz para aquele tipo de distúrbio naquele momento para aquele paciente? Será que a gente aprende e ensina baseado nessas evidências? Ou a gente aprende e ensina naquilo que está disponível para mim? Eu aprendi isso porque foi o que eu tinha condição de aprender. É isso que eu vou fazer lá com o meu paciente. Será que essa é a melhor forma de você abordar de fato aquele paciente? O que é necessário para a gente ter boas evidências, então, né? A gente tem estudo clínico de boa qualidade metodológica sobre o efeito daquela técnica naquela determinada situação, porque não adianta ter um bom... a minha técnica é uma técnica ótima. Eu fiz com 2 pacientes e 2 pacientes tiveram resultados muito significativos. Eu tirei uma foto antes e tirei uma foto depois e teve um resultado maravilhoso. Isso é uma boa evidência? Claro que não, né? Será que é nisso que eu vou pautar a minha prática, então? Será que a gente tem revisão sistemática suficiente para tentar identificar o impacto daquela técnica sobre a funcionalidade do paciente? De fato, aquela técnica melhora a função daquele indivíduo? Ou aquela técnica dá uma maquiadazinha na dor dele e daqui a pouquinho ele está com o distúrbio todo de novo? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a dor? Se a gente avaliar a dor, qualquer coisa tira a dor. O carinho tira a dor. O beijinho cafuné tira a dor.
Então, será que é isso? O meu parâmetro para saber se aquela técnica é boa ou ruim, será que é a dor mesmo? Hoje eu acordei de mau humor, eu vou estar com uma dor. Amanhã eu acordei muito bem, a dor vai ser a mesma? Então, é isso que vai determinar se a minha técnica foi eficaz ou se não foi eficaz? Será que uma evidência publicada e produzida através de público que não brasileiros nos atende? Não, eu li um artigo super bom que foi feito com uma população da Noruega sobre o impacto do determinado exercício naquela população e eu vou pegar aquele mesmo exercício, aquela mesma atividade e vou fazer aqui com o povo de Belo Horizonte e vou achar que vou chegar aos mesmos resultados. Será? O público é o mesmo? O tecido é o mesmo? A mobilidade é a mesma? A composição corporal é a mesma? Será que esses indicadores não vão influenciar na produção daquele meu resultado? As nossas técnicas estão pautadas em quem? No sábio guru? A gente não tem um monte de guru na fisioterapia, né? Não, mas o cara dá um curso que um monte de gente faz o curso do cara, tem uma mega produção o curso é muito bom. Aí você vai lá, vai sentar e ver o que de fato aquele curso tem de bom. Não tem nada, tem uma oratória boa às vezes, tem um material impresso bom às vezes, mas de fato, de conhecimento e de evidência, não tem nada. E aí a gente vai levar uma profissão, a gente vai levar uma área de conhecimento científico a ser pautada pela opinião de uma pessoa, pela opinião de um guru? Não tem como, né? Será que a opinião dos... Não, mas na minha prática clínica o paciente fica bom. Eu não quero saber da tua prática clínica. Eu quero saber se aquilo é reproduzível. Eu quero saber se aquela tua intervenção, ou aquela técnica que você acha que é miraculosa, que é maravilhosa, que ela se reproduz a todo mundo. O problema não está na técnica. O problema está no olhar que eu utilizo daquela técnica para determinados grupos de pacientes. Não tem um monte de gente aí que é dono da técnica? Não, essa técnica é minha, eu criei, eu patenteei, ela é melhor do que todo mundo. Baseada em quê? Na minha experiência. Calma aí, tá brincando de fazer ciência, né? A sua opinião é que fundamenta a tua técnica? Não pode. Dentro de educação e ensino, que é a minha grande preocupação nessa história toda, né, atualmente na coordenação de ensino da Abrafito, a gente precisa se preocupar como que a gente está formando as pessoas. E não só as pessoas lá, não só como vocês se formaram na graduação, mas atualmente como vocês estão se formando na pós-graduação, como vocês estão se formando nos cursos de especialização. Será que estão preocupados com isso? Será que está preocupado em fazer uma pós-graduação e aprender de fato aquilo que tem a evidência? Ou está querendo fazer um cursinho porque alguém falou que aquilo é bom e porque aquilo atrai o mercado e porque o paciente vai lá porque é a bola da vez, é a bola da moda? Eu tenho 20 anos de profissão, a quantidade de técnicas que passou por aí já, agora a bola da vez é a técnica A. Aí aquela técnica morre, e depois vem uma outra técnica, e vem a outra, e vem a outra. A gente não vai vivendo isso ao longo do tempo? Porque o efeito da técnica estava preocupado na melhoria do paciente ou estava melhorado em vender o slogan da técnica? Se está preocupado em vender o slogan da técnica, a gente não está fazendo ciência. Saiu agora no início de outubro e eu utilizei provocadamente exatamente esse ranking, para provocar mesmo, né? Saiu um ranking que não é um ranking oficial, não é um ranking do Ministério, é um ranking público, é um ranking privado, é um ranking de universidades que não estão preocupados com os vínculos ministeriais, mas estão muito mais preocupados com uma experiência de mercado, com o impacto de mercado, né? Dos 10 cursos com o melhor posicionamento, os 10 melhores cursos posicionados nesse ranking da Folha de São Paulo. E aí eu fui pesquisar no currículo de cada um desses 10 primeiros, e só fiz dos 10 primeiros, porque foi o que já me trazia um panorama um pouco desse resultado, de como isso está distribuído dentro dos seus currículos. Dos 10 cursos melhores pontuados em fisioterapia, 8 desses cursos ainda ensinam pautado numa ótica de cinesioterapia e de recursos terapêuticos manuais. Eu estou falando dos melhores cursos, né? Desses, apenas 2. O FRJ e o FMG.
Olha como é que a gente está bem na fita, né? Rio e Minas, bem na fita. Meus colegas de São Paulo vão me matar quando eu chegar ali, e do Rio Grande do Sul. Mas isso é um panorama para quê? Para a gente observar. A mudança de currículo demora muito tempo. Mudar currículo não é nada mole. Mudar currículo de uma pós-graduação também não é nada mole. Mas é um movimento que a gente precisa fazer, porque eu preciso mudar a ótica de conhecimento dessa população. Que não me importa aprender a técnica, me importa é aprender o que eu tenho que fazer com aquele indivíduo, e aí a técnica eu escolho da hora que eu achar melhor. Como o Anderson falou, eu tenho que ter uma maleta de técnicas. Não me importa saber a técnica, me importa saber o que eu tenho que fazer. Aí na hora eu escolho a técnica que me achar melhor, que pode ser a A, a B, a C, a D, não me importa isso. Tem um monte de fisioterapeuta que se titula dono de técnica, né? Você é fisioterapeuta? Não, eu sou osteopata, eu sou RPGista, eu sou pilateísta. Não, caboclo, tu é fisioterapeuta. Antes de você ser uma técnica, você é uma profissão. E você, como fisioterapeuta, é que tem que determinar ou não qual é a melhor técnica que você tem que utilizar. Não inverte a bola nessa história, não. Né? Não reduza a sua ação a uma técnica. Reduza a sua ação a uma prática, e não a técnica. E aí o que a gente vai ensinar então? Então tá bom, eu tenho que ensinar terapia manual, não é isso? Se é isso, o que eu vou ensinar dentro de terapia manual? Vou continuar ensinando. É massagem? É relaxamento? É alongamento? É fortalecimento? É mobilização de tecido mole? É mobilização de tecido duro? É liberação miofascial? É manipulação? O que eu vou ensinar? O que eu vou ensinar depende do que eu quero com aquele indivíduo. E principalmente do que tem evidência clínica. O que me paute e que me dê segurança de que aquela prática que eu estou realizando é uma prática segura e eficaz para aquele paciente. Eu não posso escolher qualquer técnica que de repente não tem eficácia nenhuma sobre aquela população. Vocês gostam aqui de fitinha colorida? De pintar o paciente de fitinha colorida, né? Um monte de gente gosta, aí sai da academia todo amarrado de fitinha colorida, amarrado em nome do Senhor, né? Que ele está lá todo enfaixado e amarrado coloridinha. Mas tem que ser a fitinha rosa, ou então tem que ser a fitinha dourada, né? A gente já sabe muito bem que essas fitinhas não servem para chongas. Né? E a quantidade de paciente que procura a gente, doutor, mas vim aqui porque eu queria botar aquela fitinha, né? E aí se ramificar mais ainda, que aí abre mais, aí as pessoas vão olhar e vão achar, nossa, que negócio super bacana que você está usando. É isso que a gente vai continuar fazendo? Tacar fitinha colorida para todo mundo, porque aquilo é bonitinho, porque está na moda, né? Porque dá status sair da academia todo amarrado, né, na fitinha colorida. O que a gente tem a oferecer para o nosso paciente? O que vocês, profissionais, têm a oferecer para o seu paciente? Bota isso na cabeça de vocês. Chega segunda-feira no consultório, ou onde vocês trabalham, e fala assim, bom, o que eu vou oferecer hoje para o meu paciente? Eu tenho para oferecer para ele gelo, tens, ultrassom, forninho. Se é isso, dá meia volta, fala que está com dor de barriga e vai embora. Porque se você não tiver nada melhor do que isso para oferecer ao seu paciente, se questione. Se questione que fisioterapia você está fazendo, que profissional você é, então, para oferecer recursos que não têm evidência. Será que a gente está enganando a nossa população? E aí, na medida que a gente engana, a gente tem graves problemas. Se a gente vai enganar pela ausência de evidência, né? Pela ausência de identificação de efetividade daquela técnica, será que a gente é capaz de mudar a nossa conduta porque aquela técnica não funciona? Será que a gente é capaz de abandonar uma prática porque a gente identificou que aquela prática que a gente realizava não tem evidência? Será que a gente consegue ter essa humildade de fazer isso? Olha, eu sempre fiz desse jeito, hoje eu não vou fazer mais porque eu estou vendo que aquilo ali, ó, não resolve. Então eu preciso ser sincero com o meu paciente e ofertar o melhor tratamento que eu tenho para ele. Porque senão a gente vai continuar achando que o paciente tem que aguentar mesmo. Não, aguenta que fisioterapia é assim, tá? Ah, mas tá piorando minha dor, mas é assim mesmo. Continua assim, porque isso é que é bom.
Quanto mais dor, não tem aquele prazer sádico do fisioterapeuta, né? E o paciente tem essa coisa, né? Ai, a fisioterapia foi ótima, saí de lá todo dolorido. Pô, que raio de fisioterapia ótima é essa? O povo da drenagem não tem essa história? Menina, fulano faz uma drenagem ótima, sai cheia de hematoma. Tá ótima a drenagem. Criatura, ela não drenou nada. Ela fez lesão só em você, bonita. Aí chega no momento em que o paciente se atenta a isso. Peraí, eu estou pagando por aquela fisioterapia. E aí, na medida em que eu estou pagando por aquele recurso, que eu estou pagando por aquela prática, eu posso cobrar uma prática de qualidade, né? E é na medida que me ofertam algo que não tem qualidade, que não tem evidência, o que eu posso fazer? Processar o fisioterapeuta. Olha, você me falou que eu ia ficar bom com essa técnica. Você me falou que em tantas sessões eu ia estar curado. Não estou curado. Então, o que eu vou fazer? Te processar. Tem uma área do direito hoje em dia que é só de direito em saúde. A gente está formando uma quantidade enorme de advogado. Tinha advogado porta de cadeia. A gente tem hoje em dia advogado porta de consultório. Ele fica ali doido para que um paciente arrume alguma confusão com um profissional de saúde para processar. Não são poucos os processos que fisioterapeutas estão tendo. Não são poucos. Muitos fisioterapeutas estão sendo processados por imperícia, por imprudência, por negligência, por não executar aquilo que tenha eficácia e que tenha evidência científica. E aí, se você está fazendo algo que corre risco à efetividade do tratamento do paciente, quem que você acha que vai te salvar? O conselho? A associação? Não, você executou uma prática inadequada. Então, olha a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. Não é fazer a técnica porque é bonitinha, porque está na moda. Qual é a evidência que aquela técnica tem? Qual é a efetividade que aquela técnica tem? Porque se não tem, eu estou vendendo um produto enganoso. Porque se não tem, eu vou ser processado. E na medida que eu for processado, não tem ninguém que vai me defender, ninguém vai chamar o Chapolin para te defender no momento desse. Então, preste atenção, o que está sendo feito, né? Se a gente pensa numa fisioterapia baseada em evidências, eu preciso buscar essas evidências. Eu preciso ter boas bases de fundamentação daquele meu fazer. E onde que eu vou buscar isso? Eu não vou buscar isso na opinião do especialista. Eu não vou buscar isso na opinião do guru. E o cara fala super bem. Então, se ele falou que é bem, eu vou me pautar em cima do curso dele, da apostila dele, do PDF que ele me deu. É isso mesmo, cara? Você vai se pautar na opinião de uma pessoa? A gente tem uma comunidade científica que te resguarde e você prefere uma opinião de um especialista e não da comunidade científica? A associação está junto de você falando, olha, nós temos isso daqui, essa é a ciência, segue junto da gente? Ah, não, eu prefiro ir por outro caminho. Então, gato, não me responsabiliza, né? Não vem correr depois, estou sendo processado, eu estou ao risco de perder o meu registro profissional. Então vamos pensar, né? Vamos questionar esse nosso fazer em terapia manual. A minha preocupação está em executar uma técnica legal? A minha preocupação está em executar um exercício legal? Ou a minha preocupação está em executar um bom tratamento? Se é um bom tratamento, eu preciso fundamentar esse tratamento que eu quero ofertar a esse meu paciente. Tá ok? Muito obrigado. Peraí, doutor, peraí. Foi um pouco polêmica essa sua palestra, hein? Que bom. Eu até anotei alguns temas aqui que... Eita! Esse foi um dos temas, inclusive você falou da fumaça, eu quero pedir desculpas. Falaram, né, coisa, é culpa minha, eu que peço essa fumaça, tá? Seguinte, o senhor falou aqui uma coisa bastante polêmica. Tem o risco, então, de eu chegar no fisioterapeuta e ganhar uns beijinhos, é isso? Olha, tem. Você falou que funciona? Tem, funciona. Mas às vezes não é necessário você procurar o fisioterapeuta para melhorar aquilo. Vai numa balada, vai em outro espaço, pode ser que você resolva aquela dor da melhor forma. Pergunta. Precisa? Sim, temos evidências super boas em cima de dor de cotovelo.
de algumas Aplaude, que vai. de fato... E não precisa ser fisioterapeuta para tratar? Ou Não precisa. Nesse caso, Nesse não caso é uma técnica específico, cinesioterapêutica, não é uma terapia manual, embora em alguns momentos pode utilizar a mão. Enfim. Era essa a minha principal dúvida. Doutor, muito obrigado. Uma salva de palmas.